Olá, treinamento de força e pressão arterial. Essa é a nossa 7ª aula sobre o assunto, ou treinamento de força para hipertensos. E nessa aula nós falaremos sobre quanto que a manobra de Valsalva afeta a pressão arterial em exercícios isométricos e dinâmicos. Na verdade, nós podemos perguntar se a manobra de Valsalva afeta, e se afeta, o quanto, qual é a magnitude disso. É isso que a gente vai discutir nessa aula. Antes, claro, vamos dar um relembrado do que é a manobra de Valsalva. Primeiro, o Valsalva foi um médico italiano, um pesquisador, Antônio Valsalva, o nome dele. Ele é viveu entre o século 17 e 18, como vocês veem aqui, e ele foi um pesquisador bastante importante para a compreensão de estruturas anatômicas do ouvido. Ele tinha bastante interesse em compreender coisas relacionadas ao ouvido, e ele descreveu algumas coisas sobre isso. E ele, entre algumas coisas, propôs uma manobra que ficou conhecida pelo seu nome, que é a manobra de Valsalva, que eu já vou falar exatamente o que é isso. Funciona da seguinte forma. Vamos entender primeiro uma lógica aqui da fisiologia para ficar mais fácil. Bom, quando nós fazemos a expiração do ar, obviamente o ar sai pelas vias aéreas e você tem esse ciclo de inspira e expira e o ar sai. O detalhe é que quando eu faço uma expiração e eu bloqueio a saída do ar, eu não deixo o ar sair, e eu posso bloquear isso de forma voluntária, por exemplo, colocando a mão na narina e boca e forçando o ar, forçando a expiração e o ar não saindo. Claro que neste caso você tem um fluxo ainda em direção em direção às tubas, né, auditivas, mas esse tipo de manobra de impedir ou diminuir, criar uma resistência da saída do ar, gerará uma pressão na região torácica, que eu já vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, também, para falar que a manobra ela pode ser feita de forma reflexa, em particular aqui na região da glote. Então, há um fechamento da glote reflexo em algumas situações, por exemplo, numa tosse. Então, nós temos essas duas possibilidades, um fechamento reflexo da glote e um fechamento voluntário que eu posso bloquear e forçar, portanto, a saída do ar contra vias aéreas bloqueadas. Isso gerará um aumento de pressão na caixa torácica. Então veja aqui, essa figura que eu estou trazendo de um artigo, que depois eu falo também um pouco sobre esse artigo. E ele aponta alguns vetores aqui para a gente compreender o que acontece quando a gente faz uma expiração forçada e o ar não sai. Você terá, neste caso, aumento de pressão indiferentes, embora ele está colocando essa seta em direção aqui à coluna, mas claro que você não vai ter um aumento de pressão só para cá, você vai ter vetores para todos os lados, porque você está forçando o ar não sai, portanto, para onde vai a força? A força vai para todos os lados aqui, em direção à coluna, em direção à parte frontal do peito. E aqui ele está sinalizando aqui embaixo que numa expiração forçada, você tem, para ter a expiração forçada, você tem os músculos abdominais trabalhando, forçando para dentro. Isso, você tem também os intercostais internos, principalmente, você está só os principais, forçando a caixa torácica para dentro. Então, diminuindo esse espaço e, portanto, pressionando ainda mais esse ar. O ar tenta sair, não sai e fica pressionando para todos os lados. É mais ou menos como você imaginar um balão de aniversário cheio. Você força, se você pressionar ele embaixo aqui, o ar vai forçar a parede em outros pontos. Então é mais ou menos isso, forma uma espécie de balão de ar, de fato. Essa pressão torácica aumentada, obviamente, vai produzir algum impacto fisiológico que eu vou falar daqui a pouco. Este artigo que eu estou colocando aqui, ele é de um médico, é um artigo de opinião, então sempre artigo de opinião está na base de uma pirâmide de evidência científica, ou seja, não é a evidência mais forte, pelo contrário, é a evidência mais fraca, mas o fato de estar lá embaixo não quer dizer que não tenha valor, que não possa ser verdade, é só porque do ponto de vista experimental, você sequer tem experimento, né? É basicamente uma opinião. Mas é um artigo bem interessante, eu não vou me concentrar nele porque a aula hoje
não é sobre isso, mas esse artigo, o interesse dele é discutir o seguinte: se a manobra de Valsalva, no exercício físico, aumentaria a chance de AVC. Ele vai trazer argumentos apontando que não. Eu, como eu disse, não vai dar para entrar com profundidade, mas se vocês tiverem interesse que eu discuta com um pouco mais de profundidade essa possível relação entre manobra de Valsalva e o AVC, deixa lá nos comentários ou me manda mensagem. E aí, de repente, havendo demanda, a gente faz um vídeo específico. Mas ele vai sugerir o seguinte, resumindo, que este aumento de pressão, principalmente em direção à coluna, à espinha, gerará uma pressão ali no líquido, no fluido espinal, que isso poderia ser algo positivo. O maior temor relacionado à manobra de Valsalva é que o aumento da pressão arterial aumente, claro, o risco de AVC, em particular, são para aquelas pessoas que têm aneurismas. Aneurismas é o que eu estou apontando, algo como isso aqui. É como se fosse uma bexiga, ou seja, há uma região de um ou mais vasos que essa parede está fragilizada e acaba formando, em situações de maior pressão do sangue, acaba formando essa espécie de bolsa ou de uma bexiga, e essas regiões são conhecidas por regiões mais frágeis, com maior risco de rompimento e, portanto, um AVC hemorrágico. Isso aqui, inclusive, peguei essa figurinha lá no site do Drauzio. Bom, mas aí, só para finalizar para este momento, porque não é o objetivo principal, o que esse artigo vai discutir é o seguinte, que quando você faz a manobra de Valsalva, você teria um aumento de pressão na região da espinha, forçando contra a espinha. Isso aumentaria a pressão aqui no fluido cerebroespinal. Veja que eu estou juntando esse artigo com uma figura do Drauzio para tentar ser mais didático. Eu estou pegando aqui um aneurisma, estou aumentando, aqui ele coloca o aneurisma, sugere que é um aneurisma, mas não tem essa figurinha. Então estou pegando aqui e aumentando para apontar para vocês qual é a discussão principal desse artigo aqui. Então ele sugere o seguinte, que este aumento da pressão induzido pela manobra aumentaria essa pressão no líquido ou no fluido cerebroespinal, e isso geraria uma pressão contrária, ou no sentido oposto, à pressão dentro dos vasos sanguíneos, vasos arteriais ou derivados da artéria. E aí, isso é um termo que é essa diferença de pressão entre o sangue nos vasos e a pressão no espaço externo, como aqui no cérebro, no cérebro vascular, né? Aqui para chamar a atenção do fluido cerebroespinal. Então, essa diferença de pressão, aqui dentro com aqui fora, é conhecida como pressão transmural cerebrovascular. Qual a importância disso? Quando essa diferença é grande, em particular daqui de dentro, essa pressão aqui dentro dos vasos arteriais, ela é grande, muito maior do que do lado de fora, então você tem pressão daqui contra as paredes do aneurisma, não só do aneurisma, né? Em todos os vasos, eu só estou chamando a atenção do aneurisma porque é um ponto de maior fragilidade. E se do lado de fora a pressão for pequena, há uma maior chance de rompimento. Agora, do lado de fora, se você tiver uma pressão que se iguala, que se equilibra, então você tem um efeito, um contra-efeito, gerando um equilíbrio, diminuindo essa diferença, e isso poderia ser algo bom. Então, basicamente, a discussão é que a manobra poderia ser algo positivo na proteção contra AVC. Então, como eu disse, não vou entrar nos detalhes por hora. Se vocês quiserem, eu posso, no outro momento, discutir com mais calma, fazer um vídeo específico para isso. Mas para a gente resumir, há sim uma preocupação com a relação entre pressão alta e aneurisma, porque uma pressão elevada pode romper esses vasos. Há uma preocupação se a manobra de Valsalva, que sabemos que aumenta a pressão, se ela poderia, pelo menos há uma preocupação se ela poderia aumentar isso. Mas há uma discussão de que poderia até proteger, mas isso está no âmbito ainda do debate. E há razões fisiológicas dos dois lados que são coisas que realmente a gente pode ponderar como
possíveis. Essa discussão deixo isso para um outro momento. Claro que é uma preocupação nossa também, ou seja, a gente sabe que a hipertensão é a principal causa de AVC e quando você tem aneurisma, a chance é maior ainda. E claro, se a gente está discutindo a relação entre exercício e pressão, é porque estamos preocupados com isso. Ainda em relação à manobra de Valsalva, sabe-se que ela, quando feita em repouso, ela tem algumas fases. São 4 fases. Na primeira fase aqui um pequeno aumento da pressão, na segunda fase uma queda da pressão, na terceira fase uma elevação contínua e lenta, e uma quarta fase que é quando a manobra termina, que você tem um aumento da pressão mais elevado. Essas fases também dá para discutir isso com muita calma, né? Não vou fazer por hora, até porque tem bastante coisa na internet, vocês acham facilidade em livro, mas é só para dizer o seguinte, que se sabe que a manobra em repouso tem essas 4 fases. Uma fase de pequeno aumento, depois de queda da pressão, depois uma pequena elevação e no final um aumento da pressão. E para cada fase dessa há explicações fisiológicas do que está acontecendo em relação à frequência cardíaca, o débito cardíaco, resistência vascular, resistência na região torácica, tudo isso já se compreende bem. O detalhe é o seguinte, e aí que a gente começa a caminhar para as coisas que eu quero dar ênfase aqui, que é o seguinte. Essa figura que eu acabei de mostrar para vocês aqui, e essa figura aqui também, está no livro de Fisiologia do Exercício muito conhecido, clássico, que é um livro do McArdle. Eu coloquei 2008, embora não tenha certeza se está nessa versão, e também não sei se ele mexeu alguma coisa na versão mais recente. Mas o que eu quero destacar para vocês é o seguinte, que lá no livro nós temos exatamente isso aqui, ó. Eu tenho esta figura, onde esta pessoa, né, essa ilustração, ilustra para a gente alguém segurando um peso e fazendo um exercício, e o McArdle mostra essa figura que eu acabei de mostrar para vocês. Bom, qual é a associação que vem, qual é a interpretação que a gente tem e é a interpretação que eu tive quando li isso lá no capítulo específico disso? Que ao fazer o exercício, eu teria esse comportamento, uma fase de pequeno aumento, uma fase de queda de pressão e uma fase de aumento da pressão. Ah, detalhe, obviamente ele está fazendo a manobra aqui, né? Já que eu estou caracterizando os eventos fisiológicos da manobra, ele está fazendo o exercício com manobra. Então eu, por um tempo, inclusive, erradamente, eu acabei ensinando de forma errada lá no início da minha docência, mais de 10 anos, porque eu falava que havia no exercício físico esse risco de uma queda da pressão e, portanto, se havia uma queda de pressão, aumentaria a chance de desmaio, e depois você teria um pico da pressão, um pico hipertensivo, e que também haveria algum risco. Eu não falava de AVC porque realmente eu não tinha esse dado, mas há um aumento da pressão arterial e a gente sabe que a pressão arterial aumentada está mais associada a AVC. Mas qual é o meu principal erro que eu explicava lá, e se você ler lá no livro, não caia neste erro, é achar que isso aqui acontece no exercício. Porque isso que o McArdle mostra aqui pra gente, que nos faz pelo menos que me fez interpretar equivocadamente, eu descobri depois de que no exercício físico você não tem isso. E aí, de fato, eu voltei aqui no livro e fui ver qual era a referência. Então eu peguei a referência desta figura, fui ler essa referência, e essa referência, da onde o McArdle fez essa ilustração, ou pegou essa ilustração, ele só tornou ela mais bonitinha, ela não fala em nenhum momento em peso, ou seja, isso que está aqui é a caracterização fisiológica, eventos fisiológicos da manobra de Valsalva em repouso, e não no exercício físico. Isso gera uma confusão, pelo menos gerou para mim, e por favor, se você estiver lendo lá, não caia nisso. E aí, quando você pega, por exemplo, em aulas anteriores, eu vou até mostrar no próximo slide, eu já mostrei para vocês o que acontece com a pressão arterial à medida que a gente vai fazendo exercício de força. Então ela tem um aumento rápido, depois um aumento que continua, embora menos agressivo, mas continua. E neste artigo que eu já citei, os autores falam que a manobra de Valsalva acontecia de forma clara e evidente nas últimas repetições. Eu estou sinalizando aqui as últimas repetições, embora ele não falou as últimas 3, ele fala nas últimas repetições. E veja que nas últimas repetições você não tem, que é onde aconteceu a manobra de Valsalva, você não tem queda da pressão em nenhum momento. Aliás, você não tem, né, em nenhum momento você tem queda de pressão. E quando faz a manobra, se essa associação fizer sentido, eu
teria que ver uma queda de pressão aqui e teria que ver um aumento da pressão aqui. E isso não acontece. Então, quando acontece manobra de Valsalva, a pressão não cai, e quando termina a manobra de Valsalva, ela também não sobe no exercício de força dinâmico. Pelo contrário, ela vai cair, e vai cair inclusive para valores menores do que o basal aqui. Isso eu já falei em aula anterior, foi nesta aula aqui. Se você não assistiu, lá eu conto com bastante detalhe qual é a resposta pressórica induzida pelo exercício de força dinâmico. E aí eu conto com bastante calma lá, não vou repetir porque tem bastante gente que acompanha a disciplina e já assistiu, mas só você ir lá e assistir essa aula para entender a resposta pressórica induzida pelo exercício de força. Então, primeira coisa que eu quero é deixar esse registro de que durante um exercício de força não há queda da pressão induzida pela manobra de Valsalva. Não estou explicando isso para que você não erre na interpretação como eu, que particularmente eu acuso os autores de ter ligado uma figura de exercício com um comportamento que não tem nada a ver com exercício. Tem que ter bastante cuidado. Por isso que livros, quando você usa uma fonte secundária, ou seja, um livro é uma fonte secundária, né? Os autores leram os artigos primários, a gente pega o livro, que é uma fonte secundária. Você está sujeito a errar, porque você fica confiando na interpretação e na escrita do autor. Então, de repente, ele até interpretou de forma correta, mas a escrita ficou um pouco confusa e aí te confunde também. O ideal é sempre buscar a fonte primária, mas claro, não dá para a gente fazer isso sobre todas as coisas. E obviamente que a gente tem que usar livros, textos, e aí quando a gente desconfia de algo, que a gente se aprofunda um pouco mais. Tendo registrado isso, que a manobra de Valsalva não faz a pressão cair, a gente vai para outra pergunta, que é a principal preocupação. A manobra de Valsalva aumenta a pressão arterial quando se faz exercício de força dinâmico isométrico em altas intensidades? Então, passada aquela minha primeira fase da docência, onde eu me equivoquei, depois a gente começa a compreender que a principal preocupação é da manobra de Valsalva com o risco de aumentar de forma exagerada a pressão arterial. Este é o receio. E é isso que a gente vai discutir agora, se isso é verdade ou não. Nesse artigo que eu já citei naquela aula que eu sinalizei para vocês, nesse trabalho, que é um trabalho muito legal e muito rico de informação, os autores fazem algumas interpretações, porque lá eles fizeram a manobra de Valsalva, só que eles fizeram a manobra de Valsalva em repouso, eles não fizeram no exercício físico. Mas ele chega a algumas interpretações, que a manobra de Valsalva, ela produziu um aumento de pressão que foi muito menor do que a pressão arterial induzida pelo exercício. E eles falam também isso aqui, que manobra de Valsalva evidente apenas ocorreu quando você fazia uma repetição máxima, ou nas últimas repetições, até o máximo, também se via uma manobra de Valsalva clara. Enquanto que a pressão torácica ficou, apesar dessa manobra não acontecer, quando eles fizeram lá medida da manobra, da pressão torácica em repouso, eles viram que essa pressão não subiu muito. Ficou em torno de 30 e 50 milímetros de mercúrio, e quem viu já essa aula e viu esse artigo, viu que a pressão média aqui, arterial, sistólica, foi na casa de 320, 350, que é muito grande. Então não dá para, de forma nenhuma, aquele aumento de pressão foi induzido só pela manobra de Valsalva. Ainda que ela possa ter algum efeito, claramente não responde aquele aumento todo. Então nesse trabalho foi realizado um experimento à parte em repouso, para testar os efeitos da manobra de Valsalva na pressão arterial. A manobra induziu o aumento das pressões torácicas e arterial, mas que não foi tão grande e, portanto, não explicaria todo o aumento de pressão que a gente viu lá. Embora a manobra de Valsalva possa contribuir para o aumento da pressão arterial média, isso não deve ser o fator mais importante, ao menos no exercício dinâmico. Isso aqui é a interpretação que a gente chega lendo o artigo, porque como ela não aumenta muito a pressão torácica, ela não
não dá para interpretar que ela seja um fator tão importante. Bom, este é um ponto. Detalhe é o seguinte: alguns anos depois, este mesmo grupo fez um outro trabalho muito rico, também com medida da pressão intra-arterial, como foi este aqui, que é esse trabalho aqui. Então esse grupo, que é da McMaster University, é um grupo muito respeitado, esses autores são muito respeitados. Aliás, o McDougall e o Sale, que estão aqui, o DJ Sale, são professores eméritos dessa universidade. E aqui neste trabalho eles chegam a outras interpretações. Eu vou começar inclusive por algumas. Eles dizem que a manobra de Valsalva exacerba, na verdade eles usam o termo exagera, né? Não sei qual que seria a melhor tradução, mas eu estou colocando como exacerba. Os autores dizem que a manobra de Valsalva exacerba o aumento da pressão arterial via aumento da pressão torácica. Então, há uma coisa que é muito clara: a manobra de Valsalva aumenta a pressão torácica. E há uma associação também entre pressão torácica e aumento da pressão arterial. Mas são coisas diferentes. Manobra de Valsalva é uma coisa, pressão torácica é outra, e a pressão arterial é outra, ainda que possam ter associações. A manobra de Valsalva é, portanto, aqui que chega uma coisa que confronta com a interpretação do artigo anterior. A manobra de Valsalva é, portanto, um componente integral do levantamento de peso. Aqui eles querem dizer que num levantamento de peso com grandes cargas, indo até repetições máximas, não tem como impedir a manobra de Valsalva, ela irá acontecer. Então, um componente integral do levantamento de peso e responsável por grande parte do aumento da pressão arterial que ocorre com essa forma de exercício. E aqui está um ponto que eu quero conduzir a aula, porque eu tenho bastante dúvida. Primeiro, eles falam que explica grande parte da pressão arterial, mas não mostram quanto. Eu vou explicar para vocês adiante. Nesse estudo aqui, pegando os resultados, as figuras e olhando com calma, não dá para interpretar que a manobra de Valsalva é um fator importante para o aumento da pressão. Tá? Então, por hora, eu não estou dizendo que ela não seja, mas eu estou dizendo que há bastante dúvidas e eu vou mostrar aqui na sequência. Primeiro, eu já desconfio porque você não tem realmente essa relação direta, e eu vou explicar por quê. Nos experimentos que eles fizeram coisas em repouso, coisas durante o exercício, mas nem sempre tudo junto, ou quando junto uma coisa a outra, há algumas incoerências. Vamos lá. Então, esse estudo eles fizeram medida intra-arterial da pressão arterial, obviamente. 31 pessoas saudáveis, com experiência em treinamento de força. Fizeram medida da pressão torácica, usando um transdutor esofágico. E aí eles fizeram leg press a 50, 70 e 87,5% de um RM, eu vou falar 87 para ficar mais fácil. 10 repetições máximas para avaliar efeitos de ações dinâmicas e 30 segundos de isometria. Eu vou repetir isso aqui. Bom, primeiro, eles fizeram vários experimentos aqui. Um desses experimentos foi para testar efeitos das ações dinâmica e isométrica. Então esse foi um dos experimentos. E para esse experimento, usaram diferentes cargas. Eu, inclusive, citei este experimento aqui na aula anterior, por causa de outro interesse lá. Mas então eles usam 3 intensidades para avaliação dinâmica e também fazem isometria, que é para testar, para comparar esses dois tipos de ações, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Também tiveram interesse em ver na isometria se os ângulos do joelho afetariam. Então fizeram medidas isométricas em diferentes ângulos do joelho, 75, 90 e 105 graus, a 70% de um RM, por 30 segundos. Eu também comentei os resultados disso aqui na aula anterior, para testar o efeito da fadiga. Fizeram isometria máxima por aproximadamente 45 segundos, com joelhos a 90 graus, para ver o quanto que a fadiga repercutia em termos de resposta pressórica. E fizeram, onde eu tenho mais interesse agora, para testar efeitos da manobra de Valsalva, fizeram várias medidas novamente em repouso, sentado,
com duração de 30 segundos para cada intensidade dessa aqui, que era de 20, 40, 60, 80 e 100% da pressão torácica máxima. Então eles fazem lá uma medida da pressão torácica máxima e depois eles fazem a manobra em diferentes pressões. E aí o seguinte, pode estar acontecendo uma confusão de conceito de manobra de Valsalva e pressão torácica. Então, mesmo lá no artigo, quando você lê este artigo, eles falam com alguma frequência, a manobra de Valsalva fez isso ou fez aquilo, mas a interpretação a impressão que a gente tem pelos resultados é que eles querem dizer pressão torácica. Porque a manobra de Valsalva, ela tem, claro, uma relação com a pressão torácica, mas a pressão torácica ela não é induzida só pela manobra de Valsalva. Aí que entra algumas coisas que eu vou apontar daqui a pouco. Então, sim, a manobra ela aumenta a pressão e você pode fazer, claro, manobra de Valsalva com diferentes intensidades. Imagine, você vai fazer aqui um bloqueio e vai forçar o alvo. Eu posso forçar isso de forma leve e posso forçar isso com tudo, tá? Toda a minha força. Portanto, eu consigo fazer uma manobra de Valsalva com intensidades diferentes. Só que a manobra de Valsalva, classicamente como se conhece, é quando eu tenho um bloqueio das saídas de ar. Então, quando eu faço um bloqueio da saída de ar, forço a saída do ar, o ar não sai porque está bloqueado, isso é a manobra de Valsalva. Só que, quando eu estou fazendo exercício de força, eu vou ter aumento da pressão torácica, e não necessariamente com manobra de Valsalva, ou seja, o aumento da pressão torácica acontece sem ter que fazer uma manobra de Valsalva. Então são coisas diferentes. Mas vamos lá, que eu vou tentar explicar melhor essas coisas. Bom, então eu vou começar exatamente com esse experimento aqui dos efeitos da manobra em repouso, para mostrar para vocês, aqui eu começo a mostrar para vocês que eu desconfio que a manobra de Valsalva em si, ela não é um fator importante para a pressão arterial no exercício. Entendo da seguinte forma, a manobra de Valsalva é uma coisa, pressão torácica é outra coisa e pressão arterial é outra coisa. Ainda que tenham relações, mas não é a mesma coisa. A manobra pode aumentar a pressão torácica, mas a pressão torácica não necessariamente, a pressão torácica pode aumentar sem você fazer manobra. Eu vou mostrar isso adiante. Aqui começam pegando os resultados deles, começam algumas coisas que para mim são inconsistentes para afirmar que a manobra de Valsalva em si ela é importante. Vou mostrar primeiro. Aqui, neste gráfico, eu tenho o comportamento aqui da pressão arterial e aqui embaixo da pressão torácica. O que a gente percebe aqui rapidamente é que há uma relação entre o que está acontecendo com a pressão arterial e o que está acontecendo com a pressão torácica, sugerindo que o aumento da pressão torácica aumenta a pressão arterial. Então isso é possível. Agora lembrando, aqui nós estamos no repouso. Então no repouso, a pressão torácica aumentou, a pressão sanguínea aumentou. E essa pressão torácica aqui, ela foi aumentada, neste caso, usando a manobra de Valsalva. Então fez-se a manobra, a pressão torácica aumenta e a pressão sanguínea aumentou. Só que aí começam algumas coisas curiosas. Repare isso aqui, ó. Aqui eu tenho a pressão aumentou e logo na sequência ela cai. Então veja, se eles falam lá, se a manobra de Valsalva é mantida, porém, né, aqui eu peguei um pedaço do texto, então se ela é mantida, após aproximadamente 3 segundos, as pressões de pulso, diastólica e sistólica começam a declinar rapidamente. Então repare, depois de aproximadamente 3 segundos, a pressão começa a cair, apesar de você estar com a manobra. Então você fez a manobra de Valsalva e a pressão cai, depois de aproximadamente 3 segundos. Ora, se no exercício físico dinâmico, eu faço o exercício por muitas repetições, e obviamente chega às vezes a 1 minuto fazendo exercício. Se eu faço uma manobra de Valsalva, e em 3 segundos cai, e aí a gente já começa a suspeitar de que ela não é importante para a pressão que a gente vê no exercício dinâmico. E no exercício dinâmico a pressão só vai subindo. Mas se você fizer uma manobra de Valsalva, o que a gente poderia esperar, em tese, é que depois de alguns poucos segundos a pressão cai. Então este é um primeiro ponto. E cai bastante. Olha, veja que está aqui na casa de 200 e tanto e caiu para 100
na casa de 160, né, aproximadamente 150, 160. Se a manobra de Valsalva, se eu fizesse uma manobra de Valsalva e ela fosse muito importante para o aumento da pressão, era para a pressão subir mais e se manter. Porque é isso, quando a gente faz um exercício dinâmico, a pressão só vai subindo. Ela não tem essa de sobe e cai, né? Ela só vai subindo. Mas eu vou mostrar mais coisas para vocês. Aqui ele mostrou a relação entre pressão torácica e pressão arterial. De fato, há uma relação entre pressão torácica e pressão arterial, sugerindo, sim, de que aumenta a pressão torácica, aumenta a pressão arterial, pelo menos no repouso. Já no exercício a coisa complica um pouco, porque tem outros eventos acontecendo. O próprio movimento, esforço, fadiga, enfim. Então, se durante a manobra de Valsalva a PA cai após alguns poucos segundos, enquanto que no exercício de força a pressão não cai, como que a manobra de Valsalva seria um fator de grande explicação do aumento da PA como ele sugere? Eu não consigo, então por hora eu já não consigo enxergar isso. Porque senão era para a gente ver durante aquele aumento da pressão no exercício de força, você tem um aumento que é linear. Era para você ter algumas quedas ali. Mas tem mais coisas. Se a manobra de Valsalva, ou melhor, se manobras de Valsalvas características, evidentes, só são vistas depois de aproximadamente 80 a 85% de um RM, isso está no artigo lá de 1985, ou nas últimas repetições até a falha, então acontece em alta carga, ou quando você vai até as últimas repetições, o que explicaria o aumento da pressão arterial em intensidades menores? Então o que eu quero dizer aqui? Antes da manobra de Valsalva acontecer, a gente tem aumento de pressão arterial no exercício. Então o exercício físico dinâmico com cargas menores do que isso aumenta a pressão arterial e pode aumentar bastante se você for até a fadiga. E então uma coisa que fica clara, este aumento de pressão que a gente vê antes da manobra de Valsalva mostra pra gente que a manobra de Valsalva, claro, não é a única coisa que explica o aumento da pressão, e também não daria para dizer que foi o aumento da pressão torácica induzida pela própria manobra, já que a manobra de Valsalva ainda não aconteceu de forma clara e evidente. Então, resumo, a gente tem aumento da pressão arterial no exercício dinâmico que não tem a ver com a manobra de Valsalva. Então, isso é muito claro. Então, claramente, a manobra não é o único fator. Os autores não falam isso, tá? Eu só estou tentando deixar claro para vocês que a manobra de Valsalva não é o único mecanismo, ou talvez nem seja um mecanismo importante, mas o aumento de pressão que a gente vê no exercício de força, certamente a maior parte desse aumento tem a ver com o próprio exercício. Esforço, fadiga, resistência vascular periférica, aumento do débito cardíaco, tem uma série de coisas que eu já expliquei em aulas anteriores do ponto de vista hemodinâmico, que explica esse aumento da pressão arterial. Então, muito bem. Podemos, claro, pensar na pressão torácica como agente causal. A gente, de fato, pode pensar nisso, ou seja, à medida que você vai fazendo exercício, a pressão torácica vai aumentando, então ela poderia ser um agente causal, mas o aumento embora eu vou mostrar daqui a pouquinho que eu também desconfio disso, certamente não é não é o único fator e talvez não seja o fator talvez nem seja um fator tão importante assim. Calma que eu vou mostrar. Mas veja, o aumento da pressão torácica durante o exercício de força não depende apenas da manobra de Valsalva. Aí que eu acho que é uma coisa importante. Quando você está fazendo exercício de força, você faz lá um esforço e você está soltando ar, faço a fase concêntrica e solto o ar. Fase concêntrica, na excêntrica eu inspiro, na concêntrica eu solto o ar. Então não tem manobra de Valsalva aí, pelo menos não no conceito do Valsalva, do Antônio Valsalva. E quando eu estou fazendo esse esforço, ainda permitindo a saída de ar, a pressão torácica aumenta ao longo do exercício. Eu vou mostrar para vocês que isso acontece. Então, há um aumento de pressão torácica que independe da manobra de Valsalva. Então, ainda que a pressão torácica seja um dos fatores que possam explicar o aumento da pressão arterial, não seria causado pela manobra de Valsalva. Ou seja, lá em repouso, há uma relação entre manobra de Valsalva, que aumenta a pressão torácica, que aumenta a pressão arterial, em repouso. No exercício, a coisa não é bem assim, porque no exercício físico, o exercício físico em si, exercício de força, à medida que você vai fazendo mais esforço,
você vai verificar aumento da pressão torácica. Nesse mesmo artigo eles mostram isso, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E que esse aumento da pressão torácica no exercício não depende da manobra. Então o que pode estar acontecendo é que no artigo, quando eles falavam de manobra de Valsalva, em parte é provável que eles queriam dizer pressão torácica, não necessariamente manobra de Valsalva. Essa tabela também está nesse mesmo artigo, eu citei na aula anterior outras coisas dela. Para esta aula eu quero citar só isso aqui para vocês. Aqui o que eu tenho? Exercícios, diferentes ações, concêntrico, isométrico e excêntrico. Eu estou pegando só, eu estou demarcando aqui só na intensidade de 87, mas antes vem aqui a intensidade de 70% e intensidade de 50% de um RM para cada uma dessas, concêntrico, isométrico, excêntrico, enfim. Então vocês vão olhar aí que 50%, 70% e 87%. Então são 3 intensidades diferentes. Aí tem vários comportamentos aqui. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com a pressão torácica. Veja, aqui nesse experimento eles fizeram sem manobra de Valsalva. Veja aqui o que aconteceu com a pressão torácica. Veja que na intensidade menor você tem aumento da pressão torácica. Quando você vai para a intensidade maior, de 70%, a pressão torácica aumenta. Quando você vai para uma intensidade ainda maior, 87%, a pressão torácica aumenta. Então o que isso aqui permite interpretar é que há uma associação entre intensidade e pressão torácica. Intensidades maiores, a pressão torácica foi aumentando, o que nos permite interpretar que há uma relação entre esforço que a gente faz e o aumento da pressão torácica. Portanto, no exercício físico, o aumento da pressão torácica acontece independente da manobra de Valsalva, enquanto que no repouso ele viu uma relação entre manobra, eles viram, né? Manobra, aumento da pressão torácica, aumento da pressão arterial. Mas no exercício eu tenho um aumento da pressão torácica que não depende da manobra de Valsalva. Então, ainda que essa variável aqui, o aumento da pressão torácica, possa explicar em parte o aumento da pressão arterial que está aqui, mas isso não tem relação com a manobra de Valsalva. Então aí um outro ponto para pensar se a manobra de Valsalva em si, a manobra clássica, essa de estancar, de impedir a saída do ar, se ela de fato é importante. A pressão torácica talvez sim, mas a manobra não necessariamente. Outra coisa, mais um ponto aqui para a gente refletir se a manobra é importante ou não. Veja, aqui eu tenho um exercício que foi no leg press, 85% de um RM até a falha. É tudo do mesmo experimento, eles fizeram muita coisa, esse artigo é muito legal. E fizeram um número de repetições absurdamente alto, eu confesso que tem que ser muito motivado para fazer 27 repetições a 85% de um RM. E aqui tem o comportamento da pressão, e aqui embaixo o comportamento da pressão torácica. E isto aqui acontecendo na mesma escala de tempo, embora eu tirei daqui, mas na mesma escala de tempo. São os fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Aí vamos ver algumas coisas curiosas. Antes disso, né, aqui do lado. Eles relatam que neste caso aqui, neste experimento, foi preciso usar a manobra de Valsalva a cada repetição. Desde o início foi necessário fazer manobra de Valsalva. Aí a gente já começa com a primeira indagação. Olha, mas se a manobra de Valsalva fosse um fator muito importante, estou colocando aqui como a principal responsável, mas nem vou usar esse termo, né? Se fosse um fator muito importante para o aumento da pressão arterial e torácica, nós deveríamos ver esse aumento da pressão arterial desde o início. Então, logo que começa o exercício aqui, ele já começa com manobra de Valsalva, segundo eles. Mas a pressão arterial, embora teve um pico aqui, aqui é a pressão torácica, teve um pico da pressão torácica, depois cai. Teve aqui um aumento da pressão arterial, foi perto de 200, mas que depois caiu também. Mas se o aumento da pressão, se a manobra de Valsalva fosse um fator muito importante, era para essa pressão aqui já ir lá em cima, né, ou bem mais alto e se sustentar. Mas o que a gente vê é o seguinte, mesmo começando com a manobra de Valsalva, a pressão não subiu tanto. Então isso, novamente, o que faz a pressão arterial aumentar no exercício de força dinâmico está muito além, depende de outras coisas que não tem a ver com a manobra de Valsalva, porque, obviamente, se dependesse dela, ela já viria aqui para cima. E a outra coisa é que a pressão torácica também não depende
no exercício de força dinâmico não depende só da manobra. Claro que ao longo do esforço, essa manobra pode ter sido feita com menos intensidade, né? À medida que você chega lá no final com mais intensidade, no início com menos intensidade. Mas aí surge uma outra coisa curiosa. Repare que a gente não vê uma sincronia. Se isso aqui, se a pressão torácica é um dos fatores determinantes do aumento da pressão torácica, era para a gente ver uma certa sincronia de comportamento que a gente não enxerga. Repare, aqui eu tenho que a pressão arterial ela se manteve relativamente constante durante esse trajeto, enquanto que a pressão torácica caiu. Olha, se a pressão torácica caiu e se ela fosse completamente associada à pressão arterial no exercício, era para isso aqui também cair. Então, no exercício físico, há outras coisas que não só a pressão torácica. Aí a outra coisa curiosa é essa aqui, ó. Durante esse tempo aqui, a pressão torácica se mantém constante. Mas, repare que a pressão sanguínea sobe. A pressão arterial sobe. Ora, o que está fazendo essa pressão arterial subir? Certamente não tem a ver com a pressão torácica, porque ela está mantida aqui. Então, o aumento da pressão aqui não depende só do aumento da pressão torácica. Então, é isso. Aqui tem essa primeira falta de sincronia. Se isso aqui está aumentando e não foi por causa disso, obviamente é por causa de outra coisa, pelo menos é assim que eu estou pensando. A outra coisa é isso aqui, ó. Neste dado momento, a pressão torácica começa a subir muito, de forma agressiva. Se a pressão torácica fosse um fator muito importante para o aumento da pressão arterial, era para a gente ter um comportamento igual essa linha que eu estou traçando aqui, ou seja, é para a gente ter uma quebra disso aqui e a pressão subir também de forma mais agressiva. Só que isso não aconteceu, ou seja, a pressão torácica aumentou, mas a pressão sanguínea ela não aumentou, aliás, até amorteceu, ó. Começa a amortecer. Ou seja, a pressão torácica também não parece, a meu ver, o fator mais importante para o aumento da pressão arterial, já que o comportamento da pressão antecede o comportamento da pressão torácica. Isso no exercício de força. Então isso tem a ver com outros fenômenos que eu já falei em aula anterior. E, por último, para completar esse raciocínio da minha desconfiança se a manobra de Valsalva é importante, eu vou mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é vindo para a figura, isso aqui é um comportamento clássico se você faz um exercício de força dinâmico de várias repetições, você tem esse primeiro aumento rápido e depois um aumento menos agressivo. Então, esse é uma ilustração que dá uma noção de mais ou menos do comportamento. Então veja, se a manobra de Valsalva características evidentes, elas são vistas depois de aproximadamente 80, 85% de um RM, ou nas últimas repetições até a falha, aqui eu estou caracterizando 10 repetições, se nas últimas repetições a manobra de Valsalva característica ela acontece, o que eu deveria enxergar aqui, se ela fosse de fato muito importante para o aumento da pressão? Eu deveria enxergar aqui era uma quebra desta linha, né? Então, se manobra de Valsalva características são vistas depois de aproximadamente 80 a 85% de um RM, ou nas últimas repetições até a falha, era para esse comportamento linear da pressão mudar quando a manobra de Valsalva aparecesse. Então, quando eu começasse a fazer essa manobra nas últimas repetições, era para isso aqui ter esse comportamento, ó, mudar para cima, ou seja, eu tenho uma quebra dessa linha. E isso não acontece. Ou seja, juntando tudo isso que eu vim conversando com vocês até agora, eu suspeito que a manobra de Valsalva em si, ela não é um fator importante para o aumento da pressão arterial, porque várias dos fenômenos que eu mostro aqui para vocês não era para acontecer desse jeito se ela fosse um fator importante. A pressão torácica, ela pode ser um dos fatores relacionados ao aumento da pressão, mas a gente viu que o aumento da pressão torácica no exercício de força dinâmica não depende só da manobra de Valsalva, e mesmo assim há algumas inconsistências ali de comportamento que também me faz desconfiar se a pressão torácica é tão importante assim para o aumento
da pressão. Então eu penso que a manobra de Valsalva, ela não me parece um fator importante para o aumento da pressão no exercício de força dinâmico. O aumento da pressão no exercício de força dinâmico, ele é grande, como a gente vê aqui, mas não me parece que a manobra de Valsalva faça isso se tornar algo exagerado, como os autores estão sugerindo. Obviamente que eu estou trazendo essa discussão e fazendo uma condução no meu argumento exatamente para permitir que, se alguém tiver mais leitura e mais conhecimento sobre o assunto, que a gente possa debater para eu poder compreender melhor, porque não consigo enxergar, e isso que esses artigos que eu estou mostrando para vocês são os artigos que mais dão sustentação à fala temerosa dos profissionais de que deveria se evitar a manobra de Valsalva. Eu também não estou defendendo para fazer a manobra de Valsalva, só estou achando muito estranho afirmar a partir desses resultados de que ela é um fator importante. Bom, e para a gente já aqui na finalzinho, e sobre isometria, qual é a repercussão da manobra de Valsalva quando você faz isometria? Aí eu tive muita dificuldade de achar trabalhos, não achei. Então, se alguém tiver, conhecer trabalhos que envolva isometria com alta carga e manobra de Valsalva, para a gente ver o comportamento, me fala. Lá no livro do Fleck, ele cita isso aqui, ó. Isso aqui é alta carga e tem manobra de Valsalva, mas aí tem umas coisas muito estranhas aqui, repare. Aqui ele tem pressão arterial, e aqui ele tem o seguinte, pressão sistólica e diastólica. Aqui ele tem uma isometria sem a manobra de Valsalva. Aqui ele tem a isometria com manobra de Valsalva. Então, a isometria e manobra de Valsalva, a pressão foi maior. Só que o que é muito esquisito aqui é isso aqui, ó. Quando fez só a Valsalva, só a manobra sem o exercício, foi maior do que os outros dois. Então, isso é algo estranhíssimo. Além e mais estranho é o seguinte. Então, só para complementar aqui, eles falam que foi ação isométrica máxima durante extensão unilateral do joelho, mas eles não falam qual foi a duração da isometria. Eles não apresentam variação aqui, para a gente saber se isso tem alguma significância ou não. E eles citam aqui embaixo que foi feito com 6 pessoas e que é mais estranho ainda é isso aqui, ó. Eles citam aqui dados não publicados. Então são só 6 pessoas, dados não publicados, um monte de coisa aqui que eles não falam. O que é muito estranho, porque principalmente o William Craame, ele é um cara com centenas de artigos publicados. Não? Por que não publicou isso aqui também? Então tem coisas estranhas e eu particularmente não posso considerar isso como algo para passar para vocês sem que tenha detalhes. Eu fico aqui sem artigos melhores. Tem um outro artigo que foi citar, que eu vi citações sobre ele, que é esse aqui. Só que esse artigo vocês vão acessar aí na internet com facilidade. Eles usaram alta intensidade, atletas do powerlifting e também não atletas, usaram supino, mas quando chega lá na parte do protocolo, de descrever o protocolo, você não entende o que eles fizeram. Você não consegue ter certeza qual foi o número de repetições. Aliás, você não consegue ter certeza se foram repetições ou se foi uma só. Se foi feito algumas séries ou não. Qual foi o tempo da manobra de Valsalva? Quanto que ela foi mantida, em que intensidade essa manobra foi feita. Você não consegue ter certeza de qual foi a intensidade que eles usaram. Só dá para saber, em algum momento eles falam que foi acima de 60% de um RM, mas desse jeito está lá. Então um artigo assim que metodologicamente não dá para entendê-lo. Fica aí se vocês conseguirem interpretar lá, porque não está escrito, né? E obviamente que eu não vou ficar imaginando o que eles fizeram. De qualquer forma, eles mostram que a pressão também não subiu muito, né? Como a gente vê aqui, apesar dessa... Mas enfim, né? Não estou nem considerando porque é um artigo estranho, a gente não consegue saber o que eles fizeram. Mas voltando ao artigo aqui do Fleck, do Craame, que eles citam no livro, apesar dessas limitações que eu estou falando aqui, dados não publicados, 6 pessoas, essa coisa esquisita da Valsalva ter um valor maior do que com o exercício físico, eles também não chegam a mostrar uma pressão tão absurda, né? Ficou na casa de 200, mas enfim. Então, em relação à isometria, qual é o efeito da manobra de Valsalva em exercício isométrico?
eu fico devendo artigos de maior qualidade porque eu não consegui encontrar no tempo que eu tive por hora. Então, se alguém encontrar artigos envolvendo isometria, alta intensidade, manobra de valsalva, que a gente consiga entender o quanto que a manobra de valsalva repercute, me mande, que eu tenho bastante interesse. Mas, concluindo, então fazendo um resumo para a gente fechar a aula, meu resumo particular, não está claro se a manobra de valsalva aumenta o risco de acidente vascular. Isso aqui não tem a ver com os artigos que eu discuti, mas tem a ver lá com aquele início, onde não foi exatamente o objetivo da aula, mas realmente há muita discussão se a manobra de valsalva teria se aumentaria a chance de acidente vascular cerebral no exercício físico, porque vocês sabem que atletas de altíssimo rendimento usam a manobra, usam muito. Alguns levantam um peso acima de 200 kg no snatch, por exemplo, né? Os top levantadores top do mundo chegam a levantar mais de 200 quilos no snatch. E você vê isso no levantamento terra, em vários exercícios, a manobra de valsalva sendo feita com muita intensidade, e tem pouca relação disso com AVC, por exemplo, né? Clinicamente, aquele médico discute isso lá naquele primeiro artigo. Então, não está claro se ela aumentaria o risco de acidente vascular. Não está claro para mim, lendo tudo isso que eu li e apresentei para vocês, se a manobra de valsalva exacerba a pressão arterial durante os exercícios de força dinâmica isométrica. Então, claro, o exercício de força dinâmico isométrico, eles aumentam a pressão arterial, e esse aumento pode chegar em níveis perigosos, mas não me parece, eu pelo menos não estou seguro se a manobra de valsalva representaria um fator de risco adicional. Apesar da correlação entre aumento da pressão torácica e pressão arterial, também não está claro para mim o quanto a pressão torácica explicaria o aumento da pressão arterial durante o exercício de força, como eu mostrei lá atrás. Então, tenho dúvida se grande parte daquele aumento da pressão esteja associada à pressão torácica. Seja como for, para a gente concluir, não confundir manobra de valsalva com pressão torácica. Então, há um aumento da pressão torácica durante o exercício físico dinâmico, ainda que você faça a respiração habitual, né? Inspire, solte o ar, o aumento da pressão torácica acontecerá independente disso. Se você incluir a manobra de valsalva, não creio, não me pareceu que vai ser um fator importante para aumentar a pressão. Ou seja, eu termino deixando mais dúvida do que certeza, mas o que eu quero apresentar para vocês é que eu que já falei em aulas tempos atrás de que a manobra de valsalva seria um fator de risco para isso, para aquilo ou para aquilo outro, hoje eu tenho bastante dúvida disso. Tenho a impressão que ela não seja um problema, pode até ser positiva se aquela diminuição da pressão transmural cerebrovascular acontecer de fato. Na próxima aula, videoaula, a gente vai falar do comportamento da pressão arterial decorrente do número e intervalo entre séries. Quando a gente faz mais séries e o que acontece com a pressão arterial, e dependendo do intervalo que eu dou, menos ou mais tempos, o que acontece com a pressão arterial, isso ficará para a próxima aula. Deixo sempre o nosso livro aqui, que vocês podem, gratuito, podem baixar lá no meu site, de cara vocês acham ele. Aqui o link para o blog, que a gente sempre tem postagens bem legais, ou também pode usar o QR Code. Meu Instagram, para quem gosta do mundo científico do treinamento de força. As últimas postagens do blog foram essas, tem um tempinho que eu não consigo colocar uma postagem nova em virtude das muitas demandas. Então é isso, até a próxima aula.